A relação entre José Castelo Branco e Betty Grafstein, e os últimos polêmicos desenvolvimentos, chegaram à famosa revista norte-americana Vanity Fair. O longo artigo que saiu esta terça-feira disseca a relação do socialite com a criadora de joias, mas também a vida de José Castelo Branco. A peça, intitulada de A História de Amor Verdadeira e Distorcida de Lady Betty Grafstein e José Castelo Branco, é o resultado de 4 meses de acompanhamento do casal e conta com declarações do próprio, de Betty, e ainda do filho desta, Roger Basile. A conceituada revista questiona o património financeiro de Betty, o porquê de herdeira da fortuna de diamantes Grafstein estar a fazer posts patrocinados de preenchimento facial aos 95 anos, versa sobre a casa de Sintra, alugada a Pedro Pico, a casa alugada em Nova York, o amor entre o casal, a violência doméstica, e obtém respostas. Em declarações à Vanity Fair, o filho de Betty diz mesmo que a mãe vive da segurança social, desmistificando o mito dos milhões da mãe. A minha mãe não tem um tostão, afiança, frisando que, apesar de ter sido uma mulher que vivia bem, atualmente os seus únicos bens de valor são roupas, joias e a casa em Sintra, que o casal hipotecou. Ainda segundo Roger Basile, grande parte da história de Lady Betty Grafstein, apontada como dama comandante da Ordem do Império Britânico, é uma obra de ficção da autoria de José. Os meus avós eram pessoas simples, diz Basile sobre a família. Visitei-os uma vez na sua pequena casa no campo. O pai adotivo de Betty, que o casal dizia ser dono da revista masculina The Eastman, era, na verdade, um tipógrafo. Ainda segundo a revista, os registros do recenseamento confirmaram este facto e também indicaram que o avô de Betty, aquele cuja mulher era supostamente dama de companhia da Rainha Maria, era apenas dono de um bar. Basile argumentou que Betty era totalmente inocente em qualquer deturpação. A minha mãe nunca se fez passar por mais do que era, em termos de riqueza ou de títulos, disse. O José deu força a estas histórias e eles tornaram-se celebridades em Portugal. E ela alinhava nisso porque gostava da atenção. 2 meses depois do escândalo de violência doméstica, Betty também fala com a jornalista, destapando o véu dos abusos. Ele dava-me murros quando eu menos esperava, conta, recordando um incidente em que lhe deu um murro na cabeça como se eu fosse uma bola de futebol. O abuso começou desde o início, afirma ainda Betty. Betty também admite que José tinha inventado histórias sobre ela, incluindo sobre a sua condição de dama e sobre a sua avó adotiva, que supostamente teria sido dama de companhia da Rainha Maria. O José gosta de glorificar tudo e de se exibir, considerou. A jornalista, que durante meses se encontrou com o casal para o artigo, relata ainda que antes da fatídica viagem para Portugal, que culminaria na separação do casal, os ouviu discutir. Estás a dar cabo da minha vida, gritou José para Betty, que gritou de volta, eu não vou para Portugal. Depois de 3 horas a fazer malas, processo no qual a jornalista participou, o casal jantou, por volta da 1 da manhã, cuscovilharam sobre celebridades e acabariam por apanhar o avião na manhã seguinte. Numa última conversa com Betty, a jornalista relata a inconsistência das declarações e que o filho reconheceu que a memória da mãe não era muito clara, principalmente no que toca às alegadas agressões, ela está sempre a falar de escadas. Mas quando me contou isto, disse que ele a tinha empurrado de uma janela. Foi por isso que me custou acreditar que fosse 3 andares. Achei que ela estaria morta de certeza. À Vanity Fair, José Castelo Branco reitera o que tem afirmado nos últimos meses. Nunca agrediu Betty nem esteve casado com ela nos últimos 30 anos por dinheiro.